Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à Resenha Glicogênio. Estamos aqui falando sobre esporte, mas antes de chamar o nosso convidado de hoje, vamos para a nossa vinheta. O bate-papo de hoje será sobre a paixão nacional. Quem que não gosta de falar sobre futebol? E nós convidamos um atleta ex-atleta profissional de futebol, foi campeão pelo Santos, jogou no Palmeiras, meu time, jogou no Boca Juniors, enfim, ele jogou em vários clubes pelo mundo. Muito obrigada por estar aqui hoje. Dermival de Almeida Lima, conhecido como? Baiano. Baiano. Nós vamos te chamar de Baiano, tudo Sim, bem? Tudo bem, sem problema nenhum. Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Essa é uma resenha onde a gente vai bater um papo, conhecer um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua história. Conheço um pouquinho da tua história. Fala um pouquinho, quem é você? De onde você é, como você chegou aqui, como você começou no Santos, e aí a gente toca. Boa noite, né? Muito prazer estar aqui falando com vocês, poder fazer essa resenha, né? Eu sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Capim Grosso, interior da Bahia. Sempre gostei, né? Desde criança jogava futebol lá. Na Bahia a gente fala baba, né? Baba? Baba, que é o coletivo, que é o jogo, mas lá a gente falava baba e lá eu joguei no Verde Natureza, no Monumento, né, nos times, nas escolinhas lá, né, do saudoso Aribé e do seu Manezão e de Dona Wanda, né, Wanda Cabeleireira, que era a presidenta e lá na minha cidade eu vendia milho assado, milho cozido, geladinho, né, descascava, eu vendia laranja, só que eu, por não ter altura então eu descascava laranja para as minhas irmãs vender. Em 1991, fechou a rodoviária, né, o ponto de apoio lá onde nós vendíamos nossas mercadorias. E nós já tínhamos um irmão que morava em Santos, que é o irmão mais velho, né? Eu sou o caçula de 6 irmãos. E aí a minha mãe teve a ideia de nós virmos para Santos. Então, como tinha fechado, viemos dentro de um baú de caminhão. Nossa. Uma viagem que era para durar 3 dias, acabou durando 6 dias. Então ali nós tínhamos matado um franguinho, uma farofa para vir comendo. E nessa viagem de 3 dias, durou 6 dias, né? E aí acabou a farofa, acabou o frango e nós íamos comendo um bolachão, né? Lá para nós é bolachão, uma bolacha que a gente... E aí o que minha mãe fazia? Ela pegava água, colocava açúcar e nós colocava ali a bolacha, o bolachão, né? Na água e na açúcar e enfim, aí chegamos em Santos, trabalhei... Isso em 91. Isso em 91, janeiro de 91 chegamos em Santos. E aí lá em Santos comecei a vender calcinha, cueca, isqueiro, leque chinês, acendedor de fogão, como camelô mesmo. Camelô, então fomos para Santos para ser camelô. Então, você, seus irmãos e sua mãe. Já tinha um irmão, foi eu, minha mãe e mais, né, comigo 6 irmãos. E aí, gente, moramos ali, então em Santos morei em muitos lugares, né, porque a gente morava naqueles casarão, era o que nós podíamos pagar, ali pelo centro de Santos e sempre ia mudando ali. Em 93 eu fui fazer né, jogando bola na praia, e aí no final acabava, né, a gente vendia refrigerante, né, espetinho na praia de final de semana, porque a cidade estava fechada, o centro fechado, e aí no domingo nós jogamos, passou um senhor e me viu jogando, eu criança, né, eu tinha 13 para 14 anos, jogando no meio dos adultos, dos camelô, que a gente botava aqueles gol caixote jogando bola na praia. Sim. E aí ele falou, você joga bem, porque você não vai fazer um teste no Santos? Só que eu não perguntei o nome do senhor, nada. Na segunda-feira, 6 horas da manhã, eu estava no portão 6 da Vila Belmiro, no Santos Futebol Clube, para fazer um teste. E aí o treinador, que era o Manuel Maria, que eu tenho ele hoje igual pai. Você foi sozinho? Fui sozinho. Você foi. E aí ele falou, não, mas quem mandou? Eu falei, um senhor estava na praia onde me viu jogar e mandou eu vir aqui fazer um teste no Santos. Estou aqui. Só que, né, então não treinei na segunda, não deixou eu treinar. Voltei e tomei uma surra da minha mãe, né? Porque eu deixei de vender, então perdi o período todo da manhã de trabalhar, vendendo calcinha, cueca, isqueiro. E isso foi segunda, terça, quarta e quinta. E todas as vezes eu ia, não treinava e voltava. Na quinta-feira, faltou 2 atletas, né? No time, o Santos ia fazer um amistoso contra o time da Semes,
que é a Prefeitura de Santos. Sim. E faltou um volante e um zagueiro, só que eu jogava de ponta direita, né? Hoje é extremo, né? Hoje é beirada, mas antigamente era ponta direita. E aí eu falei, não, sou volante. E aí fiz essa avaliação como meio-campista, como volante. E aí depois desse teste, o Manuel Maria, né, falou que eu não precisava mais fazer teste no Santos. Eu acabei sendo aprovado. E aí começou minha trajetória no Santos. 93, Campeonato Paulista Infantil. Em 94, Campeonato Paulista Juvenil. Fazia 16 anos que o Santos não era campeão. E aí nós conquistamos o campeonato contra o time, tiramos o São Paulo na semifinal de Denilson, que o São Paulo tinha um timaço, Denilson, Álvaro, Fabiano, Sidney, que depois todos eu fui acabar encontrando na seleção depois. E aí em 95 foi onde que a minha vida mudou, né? Porque eu no Santos eu treinava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite, isso no infantil. No juvenil era o contrário, né? Trabalhava de manhã, treinava à tarde e estudava à noite. Sim. Só que em 95 a minha mãe foi no mês de junho passar as festas juninas, né, em Capim Grosso. Se Capim Grosso de Santos dá mais de 2.000 quilômetros, então você sai na segunda-feira à noite e chega quarta-feira de manhã de ônibus, né? E a minha mãe foi passar as festas juninas no mês 6, quando antes dela retornar em julho, ela me liga, né, porque não é igual hoje, né, de celular. Não, hoje é uma cidade, então a gente, né, pegava a ficha, né, quem já passou dos 40 começava, você ligava, né, minha mãe lá orelhão, na isso, orelhão, ligava, ficha. E ligou lá na portaria do Santos e falou, eu preciso falar com o baiano, é a mãe dele, e aí daqui a 10 minutos eu ligo. Então o porteiro foi lá, me chamou, que era um sábado de manhã, a gente ia jogar, ele me chamou e quando ele falou, tua mãe vai te ligar daqui a 10 minutos, eu pedi permissão ao treinador, que era o Coutinho, saudoso Coutinho, que jogou com o Pelé, e eu fui, aí ela ligou, só deu tempo para atender. Oi, mãe, benção. Ela, Deus te abençoe, meu filho. Eu só estou te ligando para falar que já fazem 3 dias que o teu pai faleceu. Né? Então, eu não via meu pai desde 91. Né? E nós estávamos em 95. Fazia 4 anos que eu não via o meu pai. E aí, por respeito, também não tinha como eu fazer nada. Não tinha condições de ir lá. Já tinha enterrado ele. E aí, eu fui no Coutinho e falei, olha, professor, a partir desse momento, eu queria pedir licença em memória ao meu pai, para não jogar essa partida, que era Santos e Portuguesa, Campeonato Paulista Juvenil em 95. E ele falou, não, tudo bem. E aí eu fui para casa e minha mãe retornou no final de julho, só que a minha mãe comeu uma comida estragada também nessa viagem. Resumindo, 3 meses depois que eu perdi o meu pai, eu acabei perdendo a minha mãe. Minha mãe em Santos, veio a falecer lá em Santos. Por conta dessa comida? Dessa comida, porque assim, a gente não tinha condições, aí nós íamos no hospital, ela ficava 5, 6 horas, não era atendida, e minha mãe era aquelas baianas muito arretadas, muito nervosa, xingava muito. E aí ela falou, não, se é para morrer aqui, porque ia ter que dar uma anestesia nela, né, para ela dormir, para poder abrir, porque tinha dado infecção intestinal muito grave nela. Sim, sim. E aí tinha que abrir, e ela falou que não queria dormir, e aí como ela se batia, então os médicos mandaram ela para casa. E nesses 3 meses que a minha mãe, nós ficamos nessa correria de leva no hospital, volta, e minha mãe falou, nós deixamos de pagar o aluguel, porque a gente ou comprava o remédio ou pagava o aluguel, né? Então, ali a gente pagou os remédios dela e não pagamos o aluguel. Então, enterramos minha mãe em outubro de 95, no cemitério da Areia Branca, ali em Santos, e quando nós retorna, tinha sido despejado, né? Tava ali, nós por não ter pago o aluguel 3 meses, nós somos despejados. Porque o dinheiro vocês tinham. Isso, exato, do casarão. E aí, né, eu não recomendo isso para ninguém. Como sem pai, sem mãe, não tinha para onde ir, Você e seus irmãos. Mas aí eu tinha me separado, mas quando nós voltamos despejados, minhas irmãs saíram, eu saí meio desnorteado. Então, na minha cabeça, eu falei, vou tirar a minha vida, porque aí eu vou estar com minha mãe e com meu pai, né? Então, aí foi aí que eu me joguei na frente do ônibus, fui atropelado, tem algumas marcas, né, todo machucado, todo sangrando, exato, entendeu? E o motorista desceu dando desesperado, e aí eu lembrei da praia, então saí correndo do Santos Centros, eu vi que não tinha nada quebrado, só muito sangrando muito, mas braço e mão, não estava só a boca sangrando muito, a cabeça, e eu corri até a praia do Gonzaga em Santos, que dá quase 10 quilômetros até, era o único lugar que eu lembrei que tomar banho, que era a praia, onde a gente vendia as coisas. Só que você imagina, né? Eu tinha 16 anos. E aí, com tudo isso, aí quando eu cheguei na praia, eu lembrei do Carlão. Porque o Carlão, quando a gente ia jogar, o Santos, o Juvenil Infantil, fazia refeição no restaurante que ele tinha. Hoje é o meu pastor. Então, toda vez que o Carlão ia entregar a comida, ele falava assim, Jesus te ama. Jesus Cristo te ama. Deus te ama.
E eu só falava amém, mas eu nunca tinha nunca passado perto de uma igreja. E aí quando eu esqueci até do chuveirinho, quando eu me jogo naquela água salgada que deu aquele choque, eu lembrei do Carlão. E aí eu voltei depois andando e fui até a casa do Carlão, né? E quando eu chego na casa do Carlão, contei a minha história para ele, o que eu tinha feito, ele falou, não, hoje eu vou levar você para a casa do pai. E eu falei, Carlão, você não está entendendo. Eu não tenho casa, não tenho pai, não tenho mãe, fui despejado. Ele falou, não, vou levar você para a igreja, porque justamente hoje tem culto. Aí foi com o Carlão, me deu roupa, me deu calçado, que eu saí desesperado, perdi o chinelo que eu tava, perdi as coisas. Sem nada? Sem nada, só com a roupa do corpo. Eu lembro que eu tava com a bermuda preta e uma camiseta preta, porque a gente tinha acabado de voltar do cemitério. Sim. E o Carlão me deu calçado. Como eu me joguei no ônibus, eu tava de chinelo, perdi o chinelo e saí correndo no meio da rua. Nesse tempo eu tinha largado o Santos, eu tinha largado o futebol. Você tinha largado tudo? Tinha, porque assim, a gente tinha que trabalhar para comprar os remédios para minha mãe. Então você abandonou... Abandonei o Santos nesses 3, 4 meses. Quando é em novembro de 95, eu vendendo alho em frente às lojas brasileiras, que hoje nem existe mais, ali no centro de Santos, na rua João Pessoa, o Coutinho passa e me vê. E falou, oxe, onde você estava, Baiano? Todo mundo desesperado do Santos. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, professor, o senhor sabe que eu trabalho, mas perdi meu pai, contei a história para ele. E ele falou, você está morando aonde agora? Só que aí depois eu fui morar na favela Caneleira com as minhas irmãs. Então fui lá com o Carlão, né, para a igreja, fiquei 3 dias com ele. Depois eu fui procurar minhas irmãs no centro. E aí minha irmã tinha alugado um barraco que chamava Favela da Caneleira. Hoje é o Morro do Tetel, que é ali próximo do campo do Jabaquara. E ali foi onde nós fomos morar. E aí o Coutinho me encontra em novembro. E eu contei toda a minha história para ele. Ele falou assim, e se eu conseguir alojamento para você ficar no Santos? Porque antigamente o atleta, para ser alojado nos clubes, e hoje também, ele tinha que ser de uma cidade muito longe. Como eu morava em Santos, não precisava de alojamento. Eles disponibilizam. Exato, para quem é do interior, quem é de fora que vai jogar. E nisso, eu falei, o que tem nesse alojamento? Ele falou, ó, lá você tem café, almoço, janta e lanche. E eu falei, mas eu posso, tipo assim, eu posso lá e posso trabalhar? Quando, tipo assim, eu treino de manhã. Aí ele falou, não, você pode, é louvável isso. Eu falei, porque eu preciso trabalhar para ajudar minhas irmãs. Por outro lado, eu ia deixar de dar despesa para minhas irmãs, ia começar a me alimentar no Santos Futebol Clube. Então, fazer toda a refeição no Santos. E foi onde que eu volto para o Santos, em novembro de 95. Em dezembro, todo mundo estava de férias, ficou só eu no alojamento, porque eu não tinha para onde ir. Sim. O pessoal preparando para a Copa São Paulo de junho, que tem a Copa São Paulo para os atletas sub-20 hoje, né? Mas eu com 16 anos. E aí, eu fiquei treinando com os juniores. E nisso, jogo a Copa São Paulo em janeiro. Então, assim, tudo isso, quando chega em janeiro, eu vou jogar a Copa São Paulo. Então, nós perde do Vitória da Bahia, nós ganhamos do Nacional, e nós perde de 5-1 para o São Paulo, nós somos eliminados na primeira fase da Copa São Paulo. E nisso o Santos foi vice-campeão brasileiro em 95. E o Candinho, que assumiu o Santos em janeiro de 96, a primeira competição que ele foi ver, os meninos da base. Os meninos, então, ali, nesses 3 jogos, o Candinho se encantou com o meu futebol. E aí foi onde que eu fui pro profissional. Então, eu, de 4, 5 meses, onde eu tentei tirar minha própria vida, onde eu fui despejado. Muito esforço, hein? Muita disciplina isso. Teve aí. Por isso que eu sou querer. E por isso que eu sou muito grato ao Manuel Maria, ao Coutinho, porque foram 2 anjos, e o Carlão. Sim. Porque assim, aí a minha vida mudou. Porque aí quando eu vou pro profissional, e aí... Você foi pro profissional, você tinha quantos anos? 16 para 17. 16 para 17. Porque eu faço aniversário em junho. Sim. Né? Então eu fui pro profissional em janeiro. Aí é uma nova etapa da tua vida. Exato, exato. Porque aí eu já chego no Santos, aí já chegamos sendo campeão do torneio de verão, que nós vence o Grêmio e vence o Corinthians, né, nos pênaltis, e com jogadores que eram meu ídolo, Giovani, que sai dali e vai pro Barcelona, o Edinho, filho do Pelé, o Galo, que era o capitão, o Macedo, o Camanducaia. Então, assim, o time profissional que eu fiquei encantado. E aí foi onde que eu comecei, eu falei, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, não, isso aqui é o que eu quero realmente para minha vida. Daqui foi difícil chegar, não foi fácil, eu mesmo tentei, tinha largado. Porque uau, que história, até chegar ali. Até chegar e pronto, e dali do profissional, aí do Santos eu fiquei de 96 a 99, aí no Santos sou campeão do Rio São Paulo, sou campeão da Conmebol, que hoje é Sul-Americana, e em 99 eu vou emprestado para Matonense e por Vitória, que daí também eu chego à seleção brasileira.
pelo Vitória, e retorno para o Santos em 2000, antes da Olimpíada. O Santos me vende para o Las Palmas da Espanha, onde que eu fiquei 2 anos no Las Palmas da Espanha. Joguei a Olimpíada de Sydney. Do Las Palmas eu venho para o Atlético Mineiro e retorno novamente para a Espanha. Daí eu venho para o Palmeiras, aí sou campeão brasileiro da Série B, que o Palmeiras substituiu o Arce. E aí foi onde que eu venho para o Palmeiras, e do Palmeiras eu vou para o Boca Juniors. Depois de 2 anos no Palmeiras, vou para o Boca Juniors da Argentina, dos poucos negros a jogar a Libertadores, fazer gol na Libertadores pelo Boca Juniors. E daí do Boca Juniors eu vou... Teve uma história ali também, né, lá no Boca Juniors. Teve, e daí do Boca Juniors, né, vou contar toda a trajetória, daí você ficar à vontade para perguntar sobre os clubes, para resumir, para que a pessoa... E daí do Boca Juniors eu vou para a Rússia, para o Rubim Kazan da Rússia, onde eu fico 2 anos. Do Rubim Kazan eu venho para o Vasco da Gama, retorno novamente para o Santos também, e daí depois eu vou para o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia, e daí eu venho para o Guarani, para o Paulista, Jundiaí, e daí eu vou para Brasília e passo no Red Bull como atleta, que antes era o Red Bull Brasil, hoje é Bragantino, e daí em 2012 eu vou para Brasília, e onde que eu fico de 2012 até 2022, que eu retorno, e aí encerro a minha carreira em 2018, e aí entro nessa fase agora de ser treinador. Fui ser treinador do CATS em 2018, fui do profissional, fui treinador do Paulista, de Jundiaí, do Sub-20 e do profissional, e aí eu tô há 3 anos que eu tô agora como auxiliar técnico do Bragantino, né, do Red Bull Bragantino. Comecei no Sub-15 e hoje eu sou auxiliar técnico do Sub-17, e assim foi toda essa história. Uau, uma trajetória aí, né? Que agora vamos destrinchar. Isso. Né? Me conta aí, você ficou ali no Santos, quando você saiu do Santos, tá? Me conta quais foram os momentos memoráveis que você lembra ali do Santos. Depois a gente vai passando para os outros clubes, mas conta pra gente o que vem na tua cabeça quando assim... Sinto saudade disso. Do Santos, assim, porque o Santos foi onde me deu tudo, né? Onde eu me tornei esse homem, que eu entrei um menino cheio de traumas, cheio de medos, né? Porque, assim, eu me lembro que eu fazia uma refeição, a gente tomava café da manhã e muitas vezes era só um copo de café com farinha, porque mesmo com a minha mãe não tinha condições de ter uma alimentação, né? Mas era o que a minha mãe podia oferecer para nós. Sim, sim. E a gente vendia ali e o nosso almoço muitas vezes era um hot dog, porque aí você ganhava um suco e dava para todos nós comermos. Então depois desse almoço eu ia e só vinha comer após a meia-noite, quando eu retornava do colégio, né? Então eu trabalhava até às 17h30, ia para a escola às 18h, né? Porque como nós não tinha condições, às vezes ia e descia por trás no ônibus, porque não tinha como pagar, ou senão ia a pé mesmo, então levava quase 1 hora para chegar na escola. E aí quando eu perco meus pais, que eu comecei, e aí quando eu vou para o alojamento depois, que eu comecei a ter uma alimentação, e toda vez que fosse um café, que era um pão com manteiga, um queijo, um presunto, que eu nunca tinha isso, um achocolatado, e aí e eu vou pro profissional, então assim, no profissional aí muda tudo, porque quando você vai, os hotéis que a gente concentrava, e eu falava assim, as minhas irmãs, eu estava no profissional do Santos, e as minhas irmãs morando no barraco da Caneleira, que era isso aqui, era essa sala. Então a gente, como nós ficávamos o dia inteiro na rua, e a gente tinha aquelas redes, então deitava todo mundo juntinho para dormir agarradinho, e a gente para tomar banho tinha que sair lá embaixo, né, porque não tinha banheiro, então a gente tinha que ir até lá embaixo onde fazia a necessidade depois. E aí no Santos eu tinha uma cama, e aí foi quando eu falei, então no Santos me tornou a ser homem. E aí foi onde que eu sou muito grato a Deus, né, pela vida do Carlão, porque também no Santos à noite eu tinha a possibilidade, quando não tinha aula, de estar na igreja, de estar ouvindo uma palavra. Então os domingos, de também, né, quando o jogo era sábado e estar no domingo, então, e aí eu vendo o Carlão, o modelo de família dele, com a esposa dele, com os filhos, eu falei, quando eu crescer eu quero ser igual o Carlão, com essa família, porque é isso que eu quero, é isso que eu quero, porque todo amor que eu via nele eu não tive, né? Então eu sou filho, meu pai não quis me registrar quando eu era criança, então a minha mãe teve que cuidar de mim, de 6 irmãos, eu sou o caçula. Então cada refeição que eu tinha no Santos Futebol Clube, eu lembrava das minhas irmãs, porque assim eu falei, eu estava comendo arroz com feijão, às vezes tinha bife a rolê, às vezes tinha
2 tipos de mistura. Estava comendo bem. Comendo bem e me alimentando bem para ser um atleta. E às vezes eu ligava na minha irmã e o que tinha lá era salsicha ou às vezes ovo. Então, por um lado, eu estava muito feliz, mas por outro lado, eu estava triste porque eu falava assim, eu preciso ajudar a minha família. E com a graça de Deus e graças ao futebol, eu consegui dar uma vida digna, né? Para minhas irmãs, ninguém hoje paga aluguel, cada um tem sua casinha própria, todo mundo trabalha, tá todo mundo, né, casado, bem estruturado, com a graça de Deus. Mas assim, foi uma responsabilidade muito grande, não que elas colocaram, não que ninguém colocou, mas que eu mesmo, por vivenciar aquilo, por comer aquilo, eu falei, eu preciso ajudar a minha família. Sim. E então eu sou muito grato ao Santos Futebol Clube, porque aí do Santos eu sou vendido para a Espanha, onde que eu aprendo a falar o castelhano, a falar o espanhol. Aquele menino que não tinha perspectiva nenhuma. Você estava falando outras línguas e jogando, né, que era o sonho de todo mundo, só que o meu sonho não era ir para a Europa. O meu sonho era começar no Santos e encerrar toda a minha vida no Santos. Você queria continuar? Exato, porque eu era muito grato, uma gratidão muito grande por tudo que o Santos me ofereceu, só que Deus tinha outros planos para mim e Deus acabou me levando a conhecer o mundo, a conhecer a Rússia, a Espanha e milhares de países. De todos esses países, de todos esses clubes que você passou, qual que te marcou mais? O Atlético Nacional de Medellín. Assim, como história, o Boca Juniors, porque foi no centenário, onde que eu conheci o Maradona, mas de qualidade de vida, a Espanha, assim, é muito bom. Eu morava nas Ilhas Canárias, né, que eu fui por Las Palmas, então era muito bonito, mas assim, de educação, de carinho, de afeto, foi na cidade de Medellín, né, de Medellín, com o pessoal do Atlético Nacional. Foi onde... que eu amo o meu país, eu amo o Brasil. Conta pra gente por que amou tanto. Porque assim, o carinho com o pessoal comigo, com a minha esposa, com os nossos filhos, o cuidado das pessoas, assim, eu me senti realmente igual se eu estivesse no Brasil. E se tivesse acolhido, e se tivesse um lugar que eu falava, eu quero morar, se não fosse aqui, né, em Santos, que eu moro hoje em Santos, eu estou aqui em Atibaia, sim, mas a minha residência é Santos, seria Medellín, na Colômbia, um lugar que eu fecharia o olho e voltaria sem problema nenhum a morar lá, porque eu vivi um ano lá, mas assim, de tudo que eu vivi, fiquei um ano. E na Espanha fiquei 2, na Rússia fiquei 2,5, na Argentina fiquei 8 para 9 meses, mas assim, foi um ano de muito aprendizado, de ser acolhido como se eu estivesse no Brasil, como se eu estivesse em Santos, como se eu estivesse no Palmeiras. Então foi um ano assim muito marcante para mim. Como que você compararia o futebol europeu com o futebol brasileiro? É muito diferente. É claro que eu não tive o privilégio de jogar nos grandes clubes, né, que joga a Champions League. Eu joguei a Liga dos Campeões pelo Rubin Kazan, da Rússia, que nós somos campeões. Assim, uma coisa que eu estranhei muito, porque assim no Santos, quando tinha clássico Santos e Palmeiras, Santos e Corinthians, Sansão, né, Santos e São Paulo, se nós perdêssemos, não saía na rua. E quando eu vou para Las Palmas, então assim... tinha muita paz, porque assim, acabava o jogo e não tinha esse assédio, igual quando eu fui para a seleção, eu ia no shopping, as pessoas iam tirar foto, nas igrejas onde eu estava, era foto, e na Espanha, eu era mais um. Então eu andava tranquilo tranquilidade. Em Gran Canária, então muita tranquilidade, não tinha aquele assédio no hotel, das pessoas virem, foto, então assim, isso eu estranhei muito, porque a cobrança era muito interna de nós atletas, então não da torcida, então a torcida estava feliz da vida, porque o Las Palmas estava na primeira divisão, nós permanecemos na primeira divisão. E assim, mas a rivalidade, eu sentia falta de jogar um clássico e ganhar. No outro dia, você ia no restaurante e não pagava. Comia você e a família e não pagava nada. Também quando perdia, era uma semana sem sair de casa. Vamos ficar aqui era quietinho. Só pro treino, exato. Então, assim, e lá não tinha isso. Mesmo jogando com o Tenerife, que era a rivalidade de Las Palmas e Tenerife, né? Por ser umas Ilhas Canárias, uma rival da outra. Não tinha essa cobrança toda. Já diferente do Boca, um país sul-americano, então com Boca, assim, com Boca, melhor do que o Boca, só a seleção brasileira, porque toda viagem era um avião particular na Libertadores, então era um avião da Aerolíneas Argentina só para a equipe do Boca, então só vivia isso na seleção. Então, assim, e aí a cobrança já, então, muito grande no Boca Juniors e uma experiência também inovidável para mim, porque você fazer gol em La Bombonera no Libertadores com o Maradona, né? O saudoso Maradona. Responsabilidade. Na tribuna, gritando, e parecia que aquele estádio La Bombonera realmente ela treme. Eu tive esse privilégio até a meu favor, então
foram essas assim. Tem boas memórias, hein, Baiano? Boas memórias. Nesses quase 25 anos como atleta, eu tenho... As memórias são muito boas. E quando eu chego na Argentina, tem uma curiosidade, que eles me fazem 2 perguntas. A primeira, quem é melhor, Pelé ou Maradona? E aí eu falei assim pro repórter, né? Na sala de imprensa tinha mais de 80 repórteres. Eu pergunto para ele, você quer que eu fale o que eu acho ou o que você quer escutar? Então, para não ter polêmica, você fica com o Maradona e eu fico com o Pelé. Com o Pelé e tá tudo certo. E tá tudo certo, cada um com o seu. Cada um com o seu. E outra pergunta, assim, se eu ia tremer La Bombonera, né? Porque realmente o estádio ele treme e é uma pressão muito grande. E a minha resposta foi, para quem não teve nada, aquilo não era pressão. Aquilo era um privilégio, você jogar no Boca Juniors, no centenário do Boca Juniors, com a torcida cantando música para você. Falei, pressão é quando eu perdi meu pai e minha mãe. Eu contei um pouco a minha história. Sim. Que eu fui morar na favela da Caneleira e que eu não sabia o que eu ia comer no dia seguinte. Então ali realmente era pressão. Isso sim. Isso sim, era pressão, era dificuldade. Jogar no Boca, com essa torcida, o estádio sempre cheio. Eu então fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, que eu amo, que eu entendo disso aí. Então não é pressão isso não é pressão, é um privilégio. Venham, né? Exato, então foi... Eu sei que você gosta muito do Palmeiras, né? E eu, como meu coração aqui é verde, conta um pouquinho pra gente sobre o Palmeiras, a tua passagem aí pelo Palmeiras. Como foi? O Palmeiras para mim foi um divisor de água na minha vida. Porque eu saio do Santos muito jovem e quando eu venho pro Palmeiras, para substituir o Arce, que era o lateral da época, só que o Arce cai com o Palmeiras em 2002 e eu venho do Las Palmas para subir o Palmeiras. Então, assim... Além de ter sido campeão brasileiro, e por isso que eu tenho muito esse carinho, então as pessoas falam, qual time você torce? Eu falo, eu torço pro Santos e pro Palmeiras. Os dois, eles já fizeram matéria sobre isso, por quê? Porque e se os dois jogassem? Aí que vença o melhor, porque eu vou estar feliz do mesmo jeito. Boa resposta. Se bem que hoje eu vou torcer mais pro Santos ganhar, porque o Santos está lá na segunda divisão, né? Quando jogar mais. Enfim... porque o Palmeiras, quando eu venho, então assim, era a torcida do Palmeiras, uma torcida muito vibrante também, e abraçou o time na Série B no campeonato, né, o primeiro rebaixamento do Palmeiras, e assim, então eu fui muito bem recebido, o carinho que eu recebi do torcedor do Palmeiras foi algo assim, e de não ter nenhum momento gritado o nome do Arce, né? Então para mim foi 2 vitórias, ter sido campeão, voltado o Palmeiras para o lugar que nunca deveria ter saído, que era estar na primeira divisão, ter sido eleito o melhor lateral do brasileiro de 2003 e no ano seguinte, 2004, classificar o Palmeiras para uma Libertadores. E daí chamei tanta atenção que veio o Boca Juniors e me contrata. Então assim, o Palmeiras foram 2 anos de uma entrega, de muita felicidade. Então no Palmeiras também foi ter sido, né, tirado, que era uma pressão que antigamente só subia 2 equipes, hoje são 4, hoje está um pouco mais fácil. E a pressão era muito grande, então um peso da tirado, né, que você ir para uma missão, a missão que me foi dada, graças a Deus, com a ajuda dos companheiros, nós conseguimos. O Marcão também estava numa fase espetacular, o Wagner Love fazendo gol de tudo quanto era jeito, né, adolescente ali, saindo da base do Palmeiras e saindo do Palmeiras na Libertadores, tanto é que ficou a marca ali, né, do Baiano ali nesses 2 anos de Palmeiras. Bacana, isso é bacana. Qual o gol que você, se for pensar aqui, esse gol foi o mais lindo da minha carreira? Eu tenho, assim, modéstia à parte, eu tenho alguns gols bonitos, né? São vários. Mas tem 3, assim, que me marcou, né? Um é o gol que eu faço do meio campo, no Paulista Jundiaí, que esse gol rodou o mundo. Um gol que eu faço de perna esquerda pela seleção brasileira contra o Chile no pré-olímpico, que é um golaço também. E ter marcado o gol na Libertadores pelo Boca Juniors, no centenário do Boca Juniors, em 2005, com a torcida gritar o meu nome, ter foto hoje no memorial do Boca Juniors. Então, esses 3 gols, com o Paulista Jundiaí, que é um gol que nem o Pelé fez, que é antes do meio campo. Esse gol com a seleção brasileira, que é você representar a sua pátria, tá defendendo contra o Chile, e é o gol que classifica o Brasil para a Olimpíada da Austrália em 2000, e o gol com o Boca Juniors, que realmente o estádio... Esses estão guardadinhos no coração. Estão guardados no coração e com cada um com a sua história, então foi incrível, foi maravilhoso, assim. Então, toda vez que as pessoas perguntam e de vez em quando eu relembro passando na TV, é algo que eu sempre me emociono.
Isso não tem como não se emocionar. Verdade. Não tem como. Dentro do profissional, como atleta profissional, qual foi o teu maior desafio? Aí eu tive muitos, porque antigamente eu tinha que marcar, normalmente eram os atletas mais habilidosos, o jogador mais habilidoso e os ponta. Então, assim, agora, de desafio mesmo, o maior desafio foi ter ido para a Rússia, sem saber falar nada, uma palavra. Nossa. E jogar menos... A comunicação, Isso, né? A comunicação e o frio. Porque eu enfrentei a temperatura de menos 19 graus, menos 25 graus. Para quem saiu do... E Capim Grosso, que é 40 graus na sombra. Então, assim, o meu maior desafio de adaptação foi no Rubim Kazan da Rússia, pelo frio. E o relacionamento ali com os demais atletas? Aí, assim, o que acontece? Quando eu chego no Rubim Kazan, aí logo quando eu cheguei, nós vamos para Antalya, na Turquia, fazer pré-temporada em Antalya, um lugar muito bonito. E ele me deu 20 palavras que eu precisava decorar. E eu tinha uma semana para decorar essa palavra. Porque quando eu chegava, ainda lembra? Lembro, porque quando eu chegava lá, né, os russos vinham falando Dobry Utra, Dobry Din, Kak de lá, Harashô, e eu que estão me xingando todo. Então, assim, as palavras eram, né, bom dia, que é Dobry Utra, Dobry Din, boa tarde, Spakony à noite, e assim, o Ishli, quando eu falava o Ishli é sair para frente no meio do esporte, Nazar, que é para trás, Galavá, cabeça, né? Miate, que é a bola. Então eu falava, dai miate, Pajausta. Então quando eu falava, dai miate, eu falava, me dá a bola, por favor. Só que esse Pajausta dificilmente saía, porque não tem como você pedir por favor. Você tá ali naquele... Então normalmente você ia assim, gritando, dai miate, dai miate. Quero me dar a bola, mas não dá para pedir por favor. Então eu decorei essas... como também chamava, né? Kurtza, né? Krevietka, que é camarão, Kurtza, que é frango, Miatza, que é carne, Harashô Prajali, que é bem passado. Então, aí eu fui aprendendo e então foi difícil isso, mas assim, dava um treino, às vezes, no treino, quando, né, ele falava, o Ishli, agora o Ishli, açaí. Nazar, quando eu falava Nazar, eu tinha que voltar para trás. Então, na Prava, para a direita, na Lieva, para a esquerda. Então, até eu adaptar, então essa semana eu ficava mastigando essas palavras que eu conto. Então, assim, e uma frase que tudo começava, Yahachu. Yahachu é eu quero. Sim. Então, quando eu aprendi esse Yahachu, quando não vinha as palavras, eu apontava. Yahachueta, né, que era esse produto. E aí, porque quando a família foi para chegar, para fazer mercado, para ir nos lugares, então passei todo o perrengue antes dele chegar. Comunicação é muito desafiadora. Isso, então os 6 primeiros meses foi muito, mas depois que aí eu aprendi a me comunicar, Você ficou quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos. 2 anos e meio, quase 3. Passando aquele frio. Mas eu sabia que eu precisava ficar para mudar um pouco a minha história, porque assim, como lá é que hoje o número no futebol aumentou muito, né? Questão de valores e tudo isso. E era rubro, não tinha o euro ainda, era o rubro, né? Que era a moeda da Rússia, que é a moeda da Rússia, o rubro, e o dólar. Então, e naquela época um dólar valia R$4. Então, assim, e não é esses valores que é hoje. Então, pro lateral, que é que eu pensava, não vou para lá, eu vou ganhar 3 vezes mais, vou poder comprar uma casa para minhas irmãs, para meus então. E aí eu ficava, eu falei, vai ser difícil, mas eu preciso suportar o processo para que eu alcance o propósito que eu quero. Que eu falava assim, eu preciso, quando eu parar de jogar bola, saber que as minhas irmãs não vai correr risco de ser despejado. Então eu tinha isso. E foi tudo com a Rússia. Certinho, planejado. Exato, e foi a saída para a Rússia que eu consegui, né? Também os valores não eram o que é de hoje, de imobiliário, mas consegui tirar minhas irmãs dos aluguel. Então foi difícil, mas valeu muito a pena. Hoje, foi quando desafiador, foi desafiador, mas você conquistou. Conquistei, com a graça de Deus, valeu muito a pena. É isso daí. Deus na frente, a gente... Exato. Né? Você jogou com muita gente, com muitos craques aí, sim, né? A pergunta vai ser difícil. De todos esses atletas, de todo esse pessoal que você jogou, quem você estaria, assim, sou fã desse cara? Pensa bem. Assim, não é o meu ídolo, né? O meu ídolo, assim, desde de infância, eu gosto muito do Mauro Silva. O
O Mauro Silva, que ele foi volante aqui do Bragantino, começou aqui no Bragantino e daqui ele vai... Porque assim, eu achava, como também por ser volante e tal, eu gostava muito da postura do Mauro Silva, de sempre jogar com a camisa por dentro do campo, sempre alinhado. Então eu olhava o Mauro Silva e sempre me espelhei nele. E tive o privilégio de conhecer, de conviver com ele depois. Mas assim, de ver atuando em campo assim... quando eu comecei no Santos, eu tive muita ajuda, né? Do Jameli, tive muita ajuda do Galo. Mas assim, o que eu vi fazer coisas com bola como o Giovani, que é apelidado de Messias, foi algo assim que eu falava assim, uau, esse é craque, eu não sei fazer 1% do que ele fazia, né, com a bola. E o outro que me encantou também foi o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, o que ele, né, eu peguei ele, muito. Ele é 2 anos mais novo do que eu, e o que ele fazia na flor da idade, na velocidade que ele fazia, na mudança de direção. Outro cara assim que eu falava, né, ele deve ser de outro planeta. Tira o chapéu. E assim, eu tive o privilégio, o próprio Alex também, e o Marcão goleiro é um cara sensacional. O Zete não tem, Baiana. Assim, o Zete também foi um cara que me ensinou muito no Santos, o Zete, que foi goleiro de São Paulo há muito tempo, me ensinou muito. Que eu tinha uma frase da minha mãe, a minha mãe falava uma coisa pra mim sempre, né? E isso depois o Zete também me falou a mesma coisa de maneira diferente. A minha mãe ela me falava 2 coisas. Olha, fala, filho, a única coisa que eu tô deixando pra você antes dela morrer, ela falou isso, é o nome. Eu sei que teu nome não é o mais bonito, mas nunca suje o seu nome. Esse nome, então, a única coisa que eu te dei, que a gente que a gente tem é o nome. Então, zela por esse nome. Cuide dele. Porque a dona Marinalva, né, a saudosa dona Marinalva, quando eu ia na venda, falava, vim buscar um pacote de feijão, 1 quilo de açúcar, que a dona Marinalva que anotava. E ela falava, então eu tenho nome, pode ir nesse lugar aqui, o meu nome vai dar direito, e claro, depois ela ia e pagava. Então ela falava, não suje o seu nome, preserve esse nome, que a única coisa que a gente tem é o nome. E outra coisa que ela falava assim, quem guarda tem. Então se você ganha R$1, não gaste esse R$1 todo. Gaste 30 centavos e guarde 70. Porque se algum dia você não tiver, você vai lá, e ela me deu um cofrinho, né, e eu ia, cada moedinha que sobrava, eu ia e guardava lá, né, para no final do ano a gente poder, às vezes dava para comprar uma bermuda, ou uma calça, uma camiseta para passar o Natal, Ano Novo. E com o Zete, quando eu subo com o Zete e o Jameli, em 97, eu fui ter meu primeiro contrato profissional, porque eu joguei 96 ainda como amador, como juvenil. Aí o Zete falava uma coisa, olha, não se empolga, não vai se empolgar, né, porque antigamente você era aquele menininho feio, né, o camelô, mas hoje a camisa do Santos te deixa mais bonito, você vai ser mais assediado, vai vir as pessoas te assediando, e não vá se deslumbrar né, trabalhe primeiro para comprar uma casinha para você, né, um apartamento que seja, então não gaste, porque o que você ganhar, e eu me lembro que na época o salário mínimo era R$80, né, e eu fui ganhar 5 salários mínimos, para quem não ganhava, Nossa. Não tinha nem conta. E assim, eu ganhava 5 e eu começava a somar, né? E eu falava, então se eu ganho 5, eu posso gastar e eu guardo 4, né? Porque com R$80 a gente podia fazer muita coisa. E 97. E então eu aprendi isso com o Zete. Ele falou de maneira diferente aquilo que a minha mãe falava, quem guarda tem. Você teve muitos mentores. Exato. Então, assim, um cara que eu admiro muito também, que é o Zete, por todo ensinamento, pela maneira... Eu olhava pro Zete e eu assim, no meio do jogo pegado, e eu com medo, né? Ia marcar o Romário no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. Eu olhava pro Zete, o Zete mostrava uma transparência, uma tranquilidade. Eu falei, não é possível. Eu tô aqui morrendo de medo e o Zete parece que não... Parece que não tem ninguém aqui. Exato, entendeu? Então, assim, um cara que me deu muitos conselhos e me ajudou muito. Bacana. É o Zete. E hoje? Bom, hoje você se aposentou, né, do futebol, mas você está aí ainda, né? Você está como treinador. Você tem uma escolinha, né, lá em Brasília. Isso. Fala um pouquinho de hoje. O que você está fazendo hoje? Conta pra gente. Hoje, como eu encerrei minha carreira lá em Brasília, eu acabei abrindo a Baiana Escolinha de Futebol, que é tocado hoje pelo Evandro e pelo Orlando. É um projeto mais social para tirar os meninos da rua. Ela continua lá? Continua na Praça dos Eucaliptos, lá na Ceilândia, né? E hoje vai completar agora 3 anos que eu sou auxiliar técnico do Red Bull Bragantino, né?
onde que o Red Bull ele faz algo diferente com os funcionários, né? Tanto o Gabriel, que é o treinador, como auxiliar, de você poder desenvolver os meninos. E eu mais na questão da bola parada, de mostrar para os meninos como bater na bola, como finalizar, como chutar nessa correção. Então estou muito contente por essa formação, por essa função que eu estou hoje no Red Bull, que é ser auxiliar técnico do Bragantino do Sub-17. E hoje já tem o Juliano Viana que está no profissional, o próprio Yuri Leles, muitos dos meninos, né, nesses 3 anos, a maioria dele tem assinado contrato profissional. E o Bragantino hoje dá todo o suporte para que o profissional se desenvolva, para que você se desafie. Então, assim, era algo que eu tinha muita dificuldade com a tecnologia, fui mexer no computador né, há 3 anos atrás. Então, assim, eu estou me desafiando bastante. Tenho tempo de qualidade com os meninos, de poder ensinar, de poder dar esse feedback para eles, de poder posicionar o corpo, de fazer isso. Então, assim, sou muito grato. É muito diferente, porque você teve uma transição, né, de atleta, de jogador para treinador. Sim. Como que é? Como que você lida com isso? Com essa transição, com essa diferença? Porque... É assim, hoje, como eu fui como atleta muito bem resolvido, eu não tenho... eu não tenho isso. Mas o que é difícil hoje é que, assim, esses meninos... o que eu sinto hoje na base é que os valores inverteram. Antigamente, isso eu tenho sempre e eu levo comigo. A responsabilidade de cuidar dos filhos é do pai e da mãe. Sim, o que eu vejo hoje nesses atletas, nesses meninos, é que os pais permitem que ele faça as coisas, como, né, eu tinha horário de dormir e eu sempre cumpri com os meus horários. Eles permitem que os meninos façam alguma coisa, porque a maioria desses meninos com 15, 16 anos já mantém a casa com o salário que ganha hoje. Então, às vezes, eu vejo o que eu vejo hoje no esporte. Muito pai e mãe larga o emprego para cuidar do filho. Então, o filho de 10 anos pra hoje... cuidar da carreira. Da carreira do menino de 8, 9, 10 anos de idade. Só que esse menino, quando chega no 16, que é essa transição do 16 para o 17, que é onde ele pode assinar o primeiro contrato profissional, que é onde ele já começa a namorar... E aí todo o ensinamento do pai. Então vejo muito isso, que hoje os meninos mantêm o pai e a mãe, né? Porque o futebol hoje proporciona isso. Tem menino na categoria de base, como aqui no Bragantino, como no Santos, como no Palmeiras, como no São Paulo, no Flamengo, que o salário dele sustenta o pai, a mãe e toda a família. Então é diferente isso, porque na minha época eu lembro que eu nunca questionei um treinador meu, nunca questionei um professor, nem na sala de aula. Então, o que eu vejo hoje, com toda essa estrutura que o Bragantino oferece, tem muitos meninos que vêm com muita reclamação de escola por falta de comportamento. Muito desatleta. Hoje em dia mudou muito. Muito desatleta, você quer passar uma informação, você quer dar eles querem te questionar por que fazer isso, por que aquilo. E em vez de só ouvir e exercer aquilo que foi dado para ele fazer, então, e eles batem a cabeça por isso, porque eles querem questionar, eles querem. Então, assim, o que é difícil hoje é você, um menino hoje com 14, 15 anos, que já tem iPhone da última geração, que já são patrocinados por chuteira, por marca de roupa e etc. Eles são muito jovens e com muito algo acesso, tão grande. exato, com muita coisa, com algo tão grande. Eles não estão preparados emocionalmente, mentalmente para tudo isso, né? Exato, então veja assim, que o desafio não é nem muito meu, né? Que eu só tenho eles ali dentro daquela 2 horas no treinamento, mas para os psicólogos, para as assistentes sociais dos clubes, eles estão muito trabalho. Vocês fazem esse trabalho também? Faz, o Bragantino dá todo suporte, cada categoria tem seu psicólogo, tem sua assistente social, tem um pessoal da educação, tem todos, eles têm um suporte muito grande, coisa que na minha época não tinha. Então mudou para tudo de melhor, mudou hoje o futebol. Está muito melhor. Está muito melhor, em todos os sentidos. Porque você lá atrás, toda a história que a gente ouviu aqui, né, esse teu início para chegar até aqui, hoje você vê essa garotada aí com tanta coisa em mãos, né? E assim, o que também, é que eu sinto muita diferença. A gente primeiro, você trabalhava para poder receber. Você trabalhava para conquistar. Hoje esses meninos, eles recebem para trabalhar. Então, assim, inverteu, né? Vem muita coisa fácil. Então, eles não valorizam as pequenas conquistas. Então, a minha pequena conquista foi quando eu cheguei no profissional, eu vi que eu tinha ali uma comida melhor, uma alimentação melhor. Eu falei, não quero ir para a base. Porque no Santos Futebol Clube, a gente vinha jogar aqui em Bragança, vinha jogar em Araraquara. Você saía de lá com um pão com queijo de presunto e um guaraná. E um refrigerante,
E jogava, depois que você jogava, você também tinha na volta um pão com queijo e presunto e outro refrigerante. Então, hoje não, hoje os meninos têm barrinha de cereal, hoje tem tudo já no vestiário. É o pré-treino, pós-treino, intratreino, tem tudo. E quando você acaba, o Bragantino dessa condição de você fazer refeição, igual nós jogamos em Rio Claro, fomos almoçar num lugar muito legal. Então, nós vamos jogar agora em Sete Lagoas contra o Cruzeiro, né, terça-feira. Então, você fica em hotel, então você tem uma estrutura já no Sub-17 de profissional. Coisa que antigamente, primeiro, não tinha essas competições. Só conseguia isso lá no profissional. Só mesmo. No profissional que a gente tinha isso. Então, os meninos hoje, eles têm tudo. Tem empresário. Eu preciso de uma chuteira. O empresário vai lá, leva uma chuteira de R$2.000 e dá pra ele. Eu tinha uma chuteira que eu tinha que jogar com essa chuteira o ano inteiro. Se ela estourasse, você dava uma costurada. Vai lá, dá uma arrumadinha e vambora. O clube só dava, realmente falava, não. E olha que era o Santos Futebol Clube, realmente, essa aí não dá mais, toma outra. E a gente tinha que ficar o ano inteiro com a chuteira. Então, assim, mudou muito. Que conselho você daria para essa garotada? Porque tem um monte aí desses meninos que querem. Eles têm um sonho de ser jogador de futebol. Que conselho você daria para eles? Esses que estão vindo aí. Os que estão vindo, o que eu falo todos os dias lá no Bragantino, né? Lá no Red Bull. Valorize muito o pai e a mãe de vocês. Porque assim o futebol tem um glamour. Mas quando você perde, quando a torcida cobra, quem vai estar do seu lado é o pai e a mãe. Porque quando eu jogava, por não ter meu pai nem minha mãe, mas eu tinha as minhas irmãs, né? E as minhas irmãs me livrou de tomar uns enquadros do torcedor do Santos no começo, né? Que teve alguns jogos que eu fui expulso, né? Contra São Paulo, contra o Palmeiras. E eu fui muito cobrado, né? E aí eu não podia dar na rua, então eu andava com minha irmã fortona, e chegava perto. Porque assim, tua segurança ali. Isso, porque assim, o que eu falo para eles, valorize cada momento, porque o futebol ele te dá muita coisa, mas ele também te tira muita coisa. Eu nunca, mas isso foi algo que eu escolhi, então eu nunca tive um aniversário na data exata, nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, então assim, sempre a data que caía numa sexta eu estava concentrado, eu caía no sábado, no domingo eu estava em jogo, então sempre a festa foi na segunda-feira, né? Então assim, ele te afasta muito da família, ele te ajuda demais, tem seus benefícios, mas ele também igual esses meninos, eles perdem a infância, a adolescência dele. Sim. Na escola você já passa a ser visto de maneira diferente, você já passa a ser, aquele é o jogador do Bragantino, aquele é o jogador do Palmeiras. E agora a Euro veio para mostrar muito, né? Tem um jogador que agora ele tá muito bem, é o Lamine Yamal da Espanha, e mostrou ele disputando uma Eurocopa com 16 anos e estudando, fazendo prova na concentração de uma Eurocopa. Você imagina, o mundo inteiro, a Europa inteira voltada para o menino, e o menino fazendo uma prova, estudando. E nós tivemos uma viagem agora para a França, que o clube disponibilizou a professora para ir, né, para os meninos fazer prova, para não perder a prova, não perder a matéria, né, de lá, de linkar direto fazendo as provas aqui. Então, mudou muito. Então, o conselho valoriza as pequenas conquistas. Porque, e isso eu falo para eles, quando dia de sol a praia tá cheia, tá lotada, mas dia de chuva, sol de verdade, só na tempestade você vê quem tá do seu lado. Então assim, eu graças a Deus, eu sei o que é não ter nada e sei o que é Deus me dar tudo através do futebol. E saber que quando você tá lá na lama, você não é menos importante do que quando você tá lá. Então você ter esse equilíbrio de nunca desrespeitar ninguém, de nunca passar por cima de ninguém. E assim, o que eu falo para eles é isso, sua melhor consciência é o travesseiro. Ou quando você acorda de manhã, você olha no espelho e fala assim que você tentar ser o mais leal possível, o mais correto possível. Bacana. E é isso que eu tento falar para eles lá, né? É isso todos daí, os dias. É isso daí. A gente está caminhando, ficaria aqui horas e horas conversando contigo. Quais são seus planos e objetivos com o futebol? Os meus planos é eu crescer dentro do Bragantino, né? Hoje sou auxiliar da categoria sub-17, ser auxiliar do sub-20, ser auxiliar do sub-23 e chegar até o profissional como auxiliar técnico, respeitando todos os processos, respeitando todas as etapas que eu preciso ser respeitada para chegar, e que o meu trabalho mostre, porque assim, o objetivo é chegar no profissional como auxiliar, ser auxiliar do Red Bull Bragantino do profissional. Então esse é o meu objetivo, estou estudando muito.
tenho a licença B, o ano que vem vou fazer a licença A. Eu vi sobre isso. Da CBF Academy, entendeu? Cada vez mais me qualificando para estar o mais pronto, mais preparado possível para quando, que eu sei que vai chegar, quando essa oportunidade chegar, eu fazer por valer a pena e estar cada vez mais capacitado e preparado para isso. Então, meu sonho é esse, é seguir, crescer dentro da empresa Red Bull Bragantino, cada vez mais. Você está feliz lá? Estou muito feliz. Estou muito feliz por tudo que o Red Bull tem me proporcionado, né? Através do Red Bull, de conhecer outros países, de conhecer outras culturas. Na minha função, que eu conheci como atleta, tudo que eu vivi como atleta, eu estou vivendo hoje como do lado da comissão, né? De você... Do outro lado, do outro né? lado. Dá muito da mais mesa, trabalho, né? exatamente. Dá muito mais trabalho, mas vale muito a pena quando um atleta ele faz o gol, como ele vem te abraçar, como ele vem falar obrigado, porque o senhor falou isso, e a bola é daqui desse jeito mesmo, eu bati, fiz o gol. Bacana. Ou quando ele tira uma bola, que eu falo, precisa dar a vida para... A mesma alegria que eu tenho de fazer o gol, é a mesma alegria que eu tenho de defender o gol, então... Isso é muito bacana, é muito desafiador, porque antigamente eu sabia que eu dependia de Deus e de mim, dos meus sócios, dos meus... Hoje não. Hoje você é uma equipe, exatamente, né? Hoje eu dependo muito dos meninos, e quanto mais a gente poder dar feedback, trabalhar, ensinar eles, e assim, a minha maior alegria é ver esses meninos assinando contrato profissional com o Bragantino. O Juliano Viana, 16 anos, já jogou no profissional, o Yuri Leles, o Isaac, o Lopes, o Felipe, então, entre outros, nesse processo que eu estou aí. Como que faz para chegar até ali, para chegar até no Bragantino? Hoje tem a captação, tem um pessoal do scout. Cada categoria tem um pessoal que é eles que vão olhar o atleta, é para eles que você manda o vídeo. Tá. Nós da comissão só tem contato com os atletas depois que passa pelo pessoal do scout, que é eles que direcionam, aqueles que tem toda a planilha, quando pode fazer avaliação junto com o elenco, quando é avaliação só do pessoal de avaliação, então é tudo com o scout, através dele, dos captadores, né? É que hoje fala scout, mas os captadores, os olheiros de antigamente. Os olheiros, que antigamente os olheiros, hoje é os scouts. Eu sou dessa época. Eu sou dessa época. São através dele que os meninos entram no Bragantino. Fantástico. Baiano, foi um prazer conversar contigo. Eu ficaria aqui mais um tempão, como eu disse. Muito obrigada por você ter vindo aqui, porque a gente sabe que tua agenda, tua vida é correria e você reservou um tempo para vir aqui bater um papo, conversar com a gente, conversar com os nossos ouvintes. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, falar aqui com a gente? Tem sim, né? Eu que agradeço, a você, a toda a sua equipe aí. E falar para aquele jovem, para aquela criança, adolescente que sonha em ser um atleta profissional de futebol, que não desista do seu sonho. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande, mas trabalhe muito para conquistar esse sonho. E nunca se esqueça, né, da sua família, de onde você saiu, porque o futebol ele te proporciona muitas coisas boas, mas também tem muitas frustrações. Quando você perde um jogo, você não pode sair na rua, principalmente hoje, do jeito que está nas redes sociais, as pessoas te cancelam, as pessoas te atacam. É tudo muito rápido hoje. É tudo muito rápido, então assim, mas não deixe de sonhar, acredite, creia em Deus e acredite no seu talento, no seu potencial, que eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido em qualquer área da sua vida. Maravilha, muito obrigada. E vocês, todo mundo, pode acessar o nosso site da Rádio Mídia, www.radiomedia.com.br. Quem quiser também comentar, dar sugestões ou mesmo solicitar, fala assim, Ecleia, traz tal pessoa, também pode mandar aí suas sugestões no nosso WhatsApp, 914851246. E muito obrigada mais uma vez e até a próxima Resenha Glicogênio.